Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos à noite de encerramento do 11º Simpósio Jurídico dos Campos Gerais, que é promovido pelo Centro Acadêmico Carvalho de Santos, em conjunto com o setor de Ciências Jurídicas da UEPG. O tema do evento deste ano é Direito em Tempos de Pandemia. E devido à pandemia mundial da Covid-19, o evento deste ano foi promovido inteiramente online e contou com 5 palestras magnas, incluída a de hoje, além da programação matutina com apresentação de artigos e resumos expandidos. O CACS agradece a participação de todos os acadêmicos e professores que engrandeceram uma vez mais o nome Direito EPG, submetendo, apresentando e avaliando trabalhos. Nada disso seria possível sem a colaboração de cada um de vocês. E nesta noite de encerramento, contamos com a honrosa presença da professora Soraya Mendes, que é graduada em Direito pelo Centro Universitário Ritter dos Reis, com pós-graduação em Direitos Humanos pelo Instituto de Filosofia Berthier, mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora pela Universidade de Brasília, com pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professora visitante de um programa de mestrado em Direito e Políticas Públicas da Universidade Federal de Goiás, professora associada no programa de mestrado e doutorado em Direito do Centro Unificado de Brasília e professora da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e também, além disso tudo, atua como advogada. É consultora da Comissão Nacional de Direitos Humanos e da Comissão Especial de Proteção dos Direitos dos Povos Indígenas do Conselho Federal da OAB. Também já foi coordenadora nacional do Comitê para a América Latina e Caribe de Defesa dos Direitos das Mulheres nas gestões 2016-2018 e 2018-2020. É autora de diversas obras, entre elas Criminologia Feminista, Novos Paradigmas, Processo Penal Feminista e Pacote Anticrime e Comentários Críticos à Lei 13.964 de 2019. A quem desejar formular perguntas à nossa palestrante, solicito que o faça pelo chat durante a palestra, para que ao final a professora Dirceia Moreira apresente-as no debate. E, sem mais delongas, passo a palavra à querida professora Soraya para abordar o tema Processo Penal Feminista e Novas Epistemologias. Professora, seja muito bem-vinda ao EPG, a casa é sua. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos, muito especialmente boa noite, professor, ser o portador desse tão caloroso momento de abertura. Aliás, eu quero já aqui de início dizer que me sinto extremamente lisonjeada e também, se vocês me permitem dizer, me sinto extremamente acolhida pelo carinho, pela forma tão afetuosa quanto fui abordada desde o primeiro momento para esse convite, através de Helena, que representa esse maravilhoso centro acadêmico, mas também da professora Dirceia, uma querida colega com a qual eu tenho a honra de dividir muitos espaços de discussão a respeito das ciências criminais. Então, muito obrigada por estar aqui, me permitirem compartilhar com vocês ao longo dos próximos minutos algumas daquelas que são as minhas reflexões no campo das ciências criminais. Bem, eu quero começar falando de processo penal em um passo anterior, que, na realidade, encontra-se nos estudos da criminologia. E logo em seguida vocês vão entender isso. Eu acho que para que a gente possa pensar o processo penal feminista, que eu já de antemão digo, não se trata de trazer prazos feministas, ou conexão feminista, ou continência, e tudo. Não se trata disso, mas se trata de uma nova perspectiva epistemológica, como o próprio nome deste painel traz. Mas acredito eu que para falar a respeito desta nova perspectiva no processo penal, eu preciso retroceder um pouco para dizer a vocês qual a base a partir da qual nasce o processo penal feminista, e ele nasce na criminologia feminista. Eu acredito que o processo penal
independentemente da sua vertente, e nesse sentido, várias outras criminólogas assim também dizem, ele tem de ser, para que garantista seja, um processo penal criminologicamente fundamentado. Ou seja, a realidade vivida, aquilo que a criminologia nos traz como elementos fundamentais para a compreensão dos diferentes fenômenos, muito especialmente daqueles que tratam, no que se refere aos direitos das mulheres, com a vitimização e o processo de criminalização, ela é fundamental. Então, conto a vocês o seguinte: num determinado momento da minha trajetória acadêmica, das minhas pesquisas, eu me coloquei o desafio de trabalhar a violência doméstica. Como o próprio professor chegou a fazer alguma referência aí, durante algum tempo, eu faço parte até hoje, tenho orgulho de fazer parte, durante algum tempo, fui coordenadora nacional do Comitê para a América Latina e o Caribe de Defesa dos Direitos das Mulheres. E numa etapa anterior da minha vida, isso foi de 2016, 2018 até 2020, mas numa etapa anterior da minha vida, eu ainda como pesquisadora, me coloquei à disposição, no âmbito já do doutorado, de estudar a violência doméstica. E por que eu fiz a referência fundamental ao CLADEM? É porque o CLADEM, para quem não sabe, foi uma das organizações internacionais. O CLADEM é uma organização internacional, uma organização que hoje faz presente em 16 países da América Latina e do Caribe, que levou o caso Maria da Penha para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. CLADEM e CEGIL foram as organizações que apresentaram este caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E, a partir daí, nós temos toda uma discussão no âmbito interno brasileiro para que desse como fruto a própria Lei Maria da Penha. Portanto, a temática da violência doméstica e familiar, da violência contra a mulher, na sua feição de violência doméstica e familiar, para mim era extremamente cara. E também, não só cara, num campo de discussão da disputa do discurso na esfera pública como um todo, mas também no campo de produção de conhecimento científico na academia. Pois bem, no momento em que eu me coloco o desafio de compreender o fenômeno da vitimização das mulheres, ou seja, como esta questão, ela é uma questão que vem para dentro do sistema de justiça e na época já dentro de um sistema de justiça moldado a partir dos juizados de violência doméstica e familiar, com a sua dupla competência, tanto civil, e aí nas suas decorrências de família e tudo mais, mas também criminal, eu me deparo com uma dificuldade muito grande de compreendê-la, a violência doméstica e familiar, e este processo de vitimização, a partir das perspectivas criminológicas, que também não deixam de ser, até hoje, a perspectiva criminológica que me orienta. E aí eu digo a vocês o seguinte: ao longo da nossa história, e muito especialmente a partir do século XIX, embora eu escreva lá no Criminologia Feminista, e eu creio nisso, que tenha existido uma criminologia medieval, e eu entendo que todo o processo pedagógico pela conciliação do discurso médico, teológico e jurídico em relação às mulheres se constrói no período medieval, nós temos, a partir do século XIX, o estabelecimento, a introdução, ou a introdução mesmo, de um paradigma que é chamado paradigma etiológico, a partir de todos os estudos que vêm, não só, mas notadamente de Lombroso, de Ferri e de Garófalo. Essa é a chamada escola positiva, e que traz, na sua essência, aqui numa simplificação tamanha, até porque nós não podemos jogar, né, no mesmo balaio todas as perspectivas que existem dentro das chamadas diferentes escolas,
Mas, de qualquer forma, o que traz na sua perspectiva, na sua base fundamental, ou seja, na sua epistemologia, ou seja, o que é epistemologia? É como conhecemos o que queremos conhecer. Então, traz na sua base epistemológica a ideia de que o criminoso, que a criminosa é um ser atávico, é um ser que tem dentro de si a própria criminalidade, a própria responsabilidade pelo ato criminoso. Ou seja, existe um criminoso nato. Óbvio que não é só isso, até mesmo desenvolvendo os conhecimentos de Lombroso, Ferri, mais tarde também ainda vai falar de outras categorias, né, categorias mais, mas a ideia central que permeia toda esta criminologia fundada no paradigma etiológico é a ideia de que a pulsão, a motivação, o externar de uma conduta criminosa encontra-se dentro do próprio indivíduo. Então, se eu sou, e ali do século XIX em diante, né, nós temos muito fortemente os postulados darwinistas tomando conta da ciência como um todo, para pensar a questão da criminalidade, estes novos criminólogos, enfim, eles vêm propondo que o ser criminoso é um ser pouco desenvolvido. É alguém que se desenvolveu pouco e alguém que, portanto, encontra-se dentro de uma esfera, aliás, de um processo de desenvolvimento e encontra-se numa escala evolutiva inferior. E aí tem várias consequências para isso, né? Alguns vão dizer que esse indivíduo criminoso ele não é nem sequer recuperável, outros vão dizer que alguns são recuperáveis, outros não, mas enfim, a questão é essa. Nós temos um paradigma que é este paradigma etiológico e que fala que essa pessoa criminosa é alguém que tem em si, de uma forma muito geral, como eu estou dizendo, a própria destinação, a própria vontade para a criminalidade, por conta de todos esses defeitos que apresenta. Pois bem, na sequência disso, nós temos várias construções também, de novo, eu digo, a gente está simplificando muito, mas nós temos várias construções que passam a mostrar que, na realidade, a criminalidade ela não está dentro do indivíduo, ou ela não é decorrente das influências tão só do meio em relação ao indivíduo e como o indivíduo acaba absorvendo essas influências e sendo um ser criminoso. Nós temos, a partir, especialmente, né, das décadas de 30, décadas de 30 em diante, uma construção criminológica que vai começar a questionar esse paradigma etiológico e falar a respeito de um chamado paradigma da reação social. Ou seja, na realidade, o que existe é um processo de construção do que é a criminalidade e que acaba identificando, de forma selecionada, quais seriam aqueles indivíduos que serão considerados criminosos. Isso a gente vai chamar de um paradigma da reação social, que mais tarde, já ainda ao longo de todas essas décadas, vai encontrar num pensamento muito reconhecido e consolidado, que é o pensamento do professor Alessandro Barata, na criminologia crítica, o seu ponto central. E aí, a partir da criminologia crítica, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma compreensão de que a criminalidade, ela nada mais é do que um fenômeno criado socialmente compreendido socialmente, imposto por determinadas decisões, que são decisões de caráter político-criminal, adotadas pelo Estado, e aí o professor Alessandro Barata vai fazer essa referência fundamental, não só ele, como eu já disse, mas ele vai fazer a referência fundamental que esse ponto em específico deste processo de criminalização, ele parte de um processo de criminalização da classe trabalhadora. Então, o Barata vai dizer que o sistema penal, ele reconhece a existência de uma criminalidade que ele mesmo cria em direção àqueles que são os trabalhadores
Eu vou dizer só trabalhadores aqui, não vou dizer trabalhadoras. Nesse sentido, a gente tem dois grandes paradigmas. A gente tem um que diz que a criminalidade está dentro do próprio indivíduo, e a gente tem outro que diz que a sociedade, o Estado como um todo, cria a configuração a partir da qual o indivíduo é enquadrado como um determinado criminoso. Ponto. E aí a questão é, eu não usei o termo trabalhadora e eu não usei o termo criminosa. Por quê? Porque nem lá para o paradigma etiológico e nem cá para o paradigma da reação social, as diferenças fundamentais que se dão no processo de criminalização e de vitimização que se direciona às mulheres aparecem. Ou seja, quando a gente está falando a partir de uma perspectiva da criminologia crítica, a gente está falando de uma perspectiva fundada essencialmente na classe. E aí é que estava o ponto. Porque quando eu comecei a estudar violência doméstica e familiar, eu não sabia exatamente como construir conhecimento a partir de uma lente, ou seja, de uma epistemologia, de uma forma de compreensão que falava de trabalhadores e trabalhadoras tão somente. Aliás, de trabalhadores tão somente, ou de classe social tão somente. Porque as questões envolvendo violência doméstica e familiar, elas são questões de gênero. Bem, e aí a gente chega num determinado ponto em que, até numa conversa com a minha, na época ainda era minha orientadora de doutorado, eu digo, eu não tenho como usar a criminologia crítica aqui para fazer essa análise. E aí eu lembro, como se fosse hoje, ela disse, então cria a tua perspectiva. E eu saí com uma determinação, eu me senti desafiada, obviamente que senti um medo danado, porque imagina o que é isso, você está discutindo com o Alessandro Barata, porque esse era o ponto, mas saí determinada a fazer. E aí surge a criminologia feminista. E o que é a criminologia feminista? A criminologia feminista parte de um pressuposto de que as análises criminológicas realizadas até então, embora nós tivéssemos e tínhamos e temos muitas feministas criminólogas, nós não tínhamos criminólogas feministas. O que significa dizer isso? Que o feminismo, e a partir do manejo com a compreensão do patriarcado enquanto estrutura e do gênero enquanto categoria, eram fundamentais para que nós possamos entender as relações que se dão em sociedade e que se transmitem para dentro do sistema penal, muito especialmente do sistema de justiça e mais especialmente ainda do sistema de justiça criminal. Então, o que eu fiz na construção desta criminologia feminista foi dizer, existe um paradigma etiológico, um paradigma da reação social e existe um paradigma feminista. Um paradigma que diz que a questão de gênero, ela não pode jamais estar separada das análises que nós fazemos a respeito dos mais diversos assuntos, seja lá na vitimização das mulheres, no caso da violência doméstica e familiar, e aí eu vou dizer, aí ampliou para tudo, no caso da violência sexual e de todos os demais lugares onde as mulheres são colocadas como vítimas de violência, tanto quanto no processo de criminalização das mulheres. Porque o que a gente via muito, e volta e meia a gente acaba vendo, algo que uma teórica estadunidense tomada por nós, e muito especialmente por mim como uma referência, chamada Bell Hooks, uma teórica feminista negra, ela dizia o seguinte, em relação às mulheres negras, que os estudos que os feminismos faziam a respeito das mulheres, era como se as mulheres fossem um todo. E nós não somos um todo. Nós somos mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres estadunidenses, mulheres brasileiras, mulheres do norte global, mulheres do sul global. E aí ela dizia o seguinte, que, de regra, esses estudos em relação aos feminismos eram estudos que traziam as mulheres negras como um modelo aditivo. Ou seja, bom, tem que falar de mulher, então cita aí que tem mulher negra. E era exatamente isso que eu sentia e o que eu percebi na análise teórica a respeito dos diferentes estudos feitos no campo da criminologia, sob o viés da criminologia crítica, era que, mesmo quando nós falávamos, por exemplo, de população carcerária,
a gente tinha uma menção às mulheres, e olha que aqui eu ainda estava falando de mulheres como um todo, não com ainda o outro critério, que é o critério fundamental para fechar essa interseccionalidade, que é a questão racial, mas que vinham as mulheres como um aditivo. Então, o que a gente tinha? O sistema carcerário brasileiro é um sistema de destruição de corpos e de mentes. Isso é uma das coisas que eu normalmente falo. Ele é. Bom, nós temos praticamente 800 mil pessoas sujeitas ao controle penal. Destas, 50 mil são mulheres. Bom, só que o processo de criminalização e o processo de cumprimento de pena, ou seja, dentro do próprio sistema carcerário, para as mulheres é diferente do que é para os homens. Vejam vocês que dentro da sala de audiências, e aqui a gente vai começar a fazer uma referência fundamental já e um link para o processo penal feminista, dentro da sala de audiências, uma mulher, quando é criminalizada, muito especialmente lá pelo tráfico de drogas, ela normalmente é questionada a respeito da sua conduta como mãe. Como assim? Não é raro que a gente encontre pesquisas mostrando, muito especialmente pesquisas que são feitas a partir da perspectiva etnográfica, enfim, e dentro da sala de audiências, quando a ré senta, uma das coisas que é perguntado, além do que hoje a própria resolução do CNJ determina para os fins de determinação ou não da prisão domiciliar, né, e quando da prisão provisória, mas ela é questionada a respeito da sua conduta como mãe. Então, pergunta o seguinte: a senhora não pensou nos seus filhos, não, quando a senhora cometeu esse crime? Ou a senhora não pensou que tinha 2 ou 3 filhos quando engoliu tanto de drogas e se colocou como mula? Quando que um homem recebe uma pergunta como essa? Nunca. O processo de criminalização da mulher, ele passa, sim, pelo gênero. E ele passa, sim, pela raça também. Portanto, nós temos aqui uma interseccionalidade. Que lá no Criminologia Feminista eu falava a respeito de gênero, porque eu queria construir uma criminologia feminista. E que hoje eu tenho a mais absoluta convicção, até porque já escrevi isso também no processo penal feminista, de que essa perspectiva, ainda lá no Criminologia Feminista, ela se complementa com o conceito de interseccionalidade que é trazido por outras teóricas estadunidenses, mas que para nós, no Brasil, tem que ser compreendido também dentro de uma perspectiva decolonial. Pois bem, tudo isso para dizer para vocês o seguinte, que lá, quando eu escrevo a respeito da criminologia e da criminologia feminista, tal como a criminologia eu criei um instrumento a partir do qual é possível fazer análises, pesquisas e, portanto, uma referência epistemológica no campo da criminologia e mostrar o quadro. Então, o que é possível fazer com a criminologia? Porque é para isso que também a criminologia serve. A criminologia, ela, enquanto ciência empírica, ela serve para nos mostrar a realidade. Então, hoje a gente pode dizer, aliás, nós podemos dizer que os processos de criminalização das mulheres, eles são processos diferentes dos processos de criminalização dos homens. Nós podemos dizer que as mulheres, dentro do campo da execução penal, são sujeitas a outros tipos de penas, que não são as penas previstas em lei, baseadas fundamentalmente no gênero. A gente pode dizer que o processo de vitimização ou de não reconhecimento de uma mulher como vítima, lá nos casos de estupro, por exemplo, ele é, sim, determinado em função de ser esta vítima, justamente, mulher. Ou seja, estão determinados por gênero. Só que tudo isso é mostrar um quadro. E isso a gente faz muito bem. A gente mostra um quadro que é um quadro a partir do qual a gente consegue desnudar todas essas que são as piores, a pior feição do sistema penal, do sistema de justiça criminal e do sistema carcerário. Agora, por um outro lado, o que a gente faz quando uma vítima
de violência sexual, uma vítima de estupro, dentro da sala de audiências, é perguntada com que roupa estava, com quem estava, onde estava, o que praticamente perguntado, o que ela fez para provocar o agressor. Isso com a criminologia, eu digo, isso é o que acontece com as mulheres. Agora, lá na sala de audiências, como é que eu posso fazer? Que mecanismo é possível adotar? Que regra é possível impor para que esse tipo de pergunta ela não seja aceita? Agora a gente chega no processo penal, minha gente. Porque aí a minha angústia, eu sou uma pessoa muito angustiada, sou uma pessoa dada por... Eu escrevo isso nos dois... eu escrevo em todos, praticamente, os meus textos e os meus livros. Mas, fundamentalmente, no Criminologia Feminista e no Processo Penal Feminista, eu escrevo que meu processo de produção de conhecimento é um processo de produção de conhecimento que surge das minhas inquietações, das minhas angústias e das minhas inconformidades. Então, eu sou uma pessoa fundamentalmente inconformada. Então, me provoca demais o fato de saber que aquele é o processo de revitimização da mulher, mas não encontrar uma alternativa no campo do processo penal. Aí eu começo a estudar o processo penal. Começo a compreender, já professora, assim como a nossa querida professora Dirceia, também professora de processo penal há muito tempo. E aí eu começo a estudar o processo penal, e ainda como eu dizia antes para vocês, falar de um processo penal feminista não é falar de prazo feminista, não é falar de recurso em sentido estrito feminista, apelação feminista. Quando a gente está falando de um processo penal feminista, a gente está falando de uma virada epistemológica. A gente está falando de uma discussão que é o fundo, que é a base fundamental do processo penal. E aí eu começo a estudar o processo penal. E no estudo do processo penal, nós temos duas grandes correntes fundamentais. De novo, de um lado, aqueles que, dentro de uma perspectiva político-criminal, que é uma perspectiva político-criminal punitivista de expansão, cada vez mais do direito penal, pouco importa a presença ou não da vítima ou as questões que dizem respeito de a raça ou etnia para o processo penal. Parâmetro lá, coetiológico. Por outro lado, a gente tem também uma perspectiva epistemológica garantista, e que é fundamental, muito especialmente nascida a partir de outro italiano, como Alessandro Barata, que é o professor Luigi Ferraioli. E o que o professor Luigi Ferraioli, ou o garantismo, vai trazer? Ele vai trazer uma afirmação do sistema de garantias a partir do qual, muito especialmente fundado no princípio da legalidade, constrói-se uma estrutura que seja uma estrutura de garantias para a vítima, para o réu e para o condenado. Mas quando ele fala da vítima, do réu e do condenado, ele diz a vítima no primeiro momento, quando sofre a violência. Agora, a partir do momento em que aquela pessoa que está sendo acusada da prática daquele crime passa a responder um processo, a importância fundamental, a partir do princípio da legalidade, passa a ser em relação ao réu e em relação ao condenado. A vítima sofre. E aí a inconformidade. Porque em nome dessa prevalência dos direitos e garantias do réu, e que eu quero deixar aqui, até porque nós estamos sendo gravados e gravadas, e eu quero deixar muito claro, eu escrevo isso sempre com todas as letras, direitos e garantias fundamentais são inarredáveis, são irrenunciáveis, não podem ser retirados de maneira alguma. Contudo, em nome disso, muitas vezes, lá dentro da sala de audiências, e agora eu volto com isso, para a defesa, em nome da defesa, a vítima é colocada como se fosse a causadora da própria violência contra ela. Então, para fazer a defesa, se pergunta, onde é que você estava, com quem você estava, que roupa você estava usando? Em nome dessa defesa absoluta, se desconsidera a palavra da vítima, o depoimento dessa vítima. Até porque a base cultural
E aí eu volto de novo lá para os meus estudos ainda de uma criminologia medieval, mas a base, a cultura jurídica é uma cultura de desconfiança da palavra da mulher. Ainda que a gente tenha, ainda hoje, já hoje, uma construção dizendo que a palavra da mulher, quando uníssona, verossimilhante, ao longo do processo, ela induz junto com um conjunto probatório. A verdade, aspas, né? A gente tem que falar bastante entre aspas quando fala de verdade. A verdade corresponde à verdade do que ocorreu. Ainda assim, nós temos uma desconfiança fundamental a respeito no judiciário. Eu não estou falando da sociedade, porque a sociedade é mais do que flagrante. Mas no judiciário da palavra da mulher. Para isso tem pesquisa. A gente fez pesquisas nos manuais de direito penal, nos manuais de processo penal, para ver como as mulheres ainda são retratadas, muito especialmente nos crimes contra a dignidade sexual. E aí a questão é a seguinte: como é que a gente faz para considerar a palavra dessa vítima? Como é que a gente pode, sem que se deixe de considerar os direitos e garantias fundamentais do acusado, nós possamos também compreender que um processo penal justo é um processo penal que também considera a existência dessa vítima? Esse é o ponto do processo penal feminista. O processo penal feminista, ele tem uma outra perspectiva epistemológica, porque ele diz o seguinte: só o que está na lei não basta. Até porque nós, mulheres, nunca fizemos a lei. Nós não fazemos a lei. A legalidade, por si, ela não diz muito, ou talvez ela não diga nada. E quem está dizendo isso não sou eu, é o professor Luiz Alberto Vará. Portanto, a gente precisa de uma referência que é uma referência muito maior. Nesse sentido, controles epistêmicos, que sejam controles que vêm tanto do nosso texto constitucional, quanto dos tratados e convenções internacionais, são fundamentais. Então, vamos lá, falando de processo penal. Uma pergunta que traga vexação, humilhação, constrangimento à vítima, tem que ser nula. Eu tenho, assim, e aí, pelo conhecimento de causa, de sala de audiência, mesmo com magistrados e magistradas, que são magistrados que sabem e que se incomodam muito com essas perguntas feitas, muitas vezes dizem assim: é melhor eu registrar. Por quê? Porque se isso chegar ao tribunal, ou quando isso chegar ao tribunal, o fato de eu ter indeferido uma pergunta como essa pode determinar até uma anulação da sentença por conta de cerceamento de defesa. Pois bem, o que a gente precisa dizer é o seguinte: a defesa pode fazer todas as perguntas que quiser, desde que essas perguntas elas não sejam atentatórias à dignidade da vítima. E quem está dizendo isso não é a Soraya, quem disse isso foi Rubens Casara, está lá no processo penal, na sua obra Processo Penal. Então, vejam vocês que quando a gente sai do estrito, que a legalidade compreende que aqueles que são os compromissos internacionais, constitucionais e internacionais, dos quais o Brasil é signatário, eles impõem referências fundamentais para a gente pensar o processo penal, a gente muda a dinâmica do próprio processo na sala de audiência. Isso é o processo penal feminista. O processo penal feminista, ele traz, portanto, uma compreensão do próprio processo vinculadas a controles que são controles epistêmicos dentro do campo, muito especialmente da prova e da teoria da decisão, a tratados e convenções internacionais. O Brasil é signatário. E aí a gente vai ter alguns exemplos. Eu falei, prometi não, eu combinei e até propus, quero contar aqui para vocês, para a nossa querida Helena, que eu faria uma exposição de mais ou menos uns 30 minutos. Então, eu quero seguir a regra que eu mesma tracei para que eu tenha a possibilidade de dialogar com vocês depois. Mas eu vou trazer aqui alguns exemplos para que a gente possa começar a encerrar aqui e abrir o nosso diálogo. Primeiro deles, vamos pensar no depoimento dessa vítima. Hoje, uma vítima de um estupro. Hoje, uma vítima de estupro, ela vai até a delegacia de polícia, ela registra a ocorrência. Ela conta toda a história dela ali.
Na sequência, ela pode ser chamada mais uma, duas ou três vezes para corroborar, para trazer outros elementos ainda durante esse inquérito policial. Ela conta de novo, portanto, duas ou três vezes mais essa história. Ela, no momento em que esse processo chega à esfera judiciária, oferecida a denúncia pelo Ministério Público, ela é chamada no depoimento da vítima a contar novamente essa história. Nós temos na nossa legislação, e olha bem, a gente tem, eu não estou agora nem falando de tratado internacional, nós temos na nossa legislação duas referências importantes quando se fala de depoimento da vítima. Uma é a própria Lei Maria da Penha, que reconhece que a mulher vítima de violência doméstica e familiar, ela tem de ser ouvida dentro de toda uma perspectiva de não revitimização, ou seja, não pode ficar ouvindo essa mulher toda hora, ela não pode ficar revivendo e revolvendo as dores da violência que ela sofreu. Outro diploma. Nós temos uma lei no Brasil, que é uma lei que fala de depoimento especial de crianças e adolescentes, vítimas também de crimes sexuais. E lá se fala de um depoimento que seja um depoimento tomado em outras circunstâncias que não o espaço que é o espaço da delegacia de polícia, que não seja também tomado diretamente por essas autoridades que acabam se apresentando como, muitas vezes, como impondo medo, não porque impõe, porque eu conheço delegadas maravilhosas e delegados maravilhosos também, mas a própria autoridade em si, ela já coloca ali uma imposição muito grande. Bom, pois bem, esse diploma é plenamente aplicável também às mulheres em situação de violência, muito especialmente às mulheres em situação de violência sexual. Agora, como é que a gente pode? Agora, produz ali uma prova que é para ser única. Ela foi lá, ela contou a sua história, ela foi ouvida por um profissional ou outra profissional habilitado a ouvi-la, a tomar, portanto, aquele depoimento que tem que ser único. Mas aí vem, não, ela tem que repetir tudo o que disse também na esfera judicial. Por que ela tem que repetir tudo o que disse na esfera judicial? Porque a nossa perspectiva epistemológica de processo, como a gente enxerga o processo, e eu estou falando aqui dentro de uma perspectiva muito mais progressista, é a de que a regra é que ela seja ouvida de novo em juízo. Até que a regra mude, isso tem que acontecer. Mas se tem uma outra regra que é paradigma e que diz que o respeito a essa vítima pode ser seguido, não. Porque aí é violação aos direitos do réu. Estão me entendendo? A gente está falando aqui de uma virada, que é uma virada epistemológica. É uma outra compreensão de como lidar com o processo. Não é tornar o processo penal feminista, talvez num sentido mais jocoso, como muitas pessoas podem dizer. É feminista, então agora é radical, é de destruição. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que ele até é radical e acho que até é de destruição. No sentido bom da radicalidade e no sentido bom da destruição. Ou seja, nós construímos, e agora prometo que encerro, nós, no campo do feminismo, nós construímos conhecimento a partir de profundas reflexões científicas. Nenhuma feminista produz panfleto. A gente escreve panfleto, é verdade. Mas quando a gente fala de feminismo, a gente tem que compreender que o feminismo tem diversas faces e que tem diversas estratégias. A política feminista, ela é uma política que se expressa nas ruas, na sociedade, nos protestos, na discussão do parlamento. A política feminista, ela também se expressa produzindo conhecimento. Produzindo conhecimento na antropologia, na sociologia, na filosofia. Para nós aqui, produzindo conhecimento no direito. Isso é feminismo.
E quando a gente se propõe a produzir conhecimento e, portanto, a fazer ciência, nós somos cientistas, para que a gente possa pensar algo que está tão assentado, que está tão arraigado. Como eu dizia antes, eu comecei lá no século XIX para falar de um paradigma etiológico, depois falei da década de 30, 60 para falar de um paradigma da reação social. A gente precisa ter uma profundidade de conhecimento, que é uma profundidade que mostra que realmente nós reviramos epistemologicamente a forma de produção do próprio conhecimento. Nós criamos outras regras de produção de conhecimento. É isso que o feminismo faz. Então, lá naquele momento, quando me foi dito, então cria uma perspectiva para analisar isso, foi a provocação de todas as feministas, na história, na sociologia, repito, na antropologia, na filosofia, na psicologia, acho que já mencionei, na psicologia, fazem. Para quê? Para que a gente consiga compreender, a partir dessa ciência que nós produzimos, fenômenos que são esses, que estão dados no nosso dia a dia. A minha angústia em saber como uma mulher é tratada dentro do sistema de justiça criminal, que é a minha constatação criminológica, me provocou a pensar uma forma de tratar, no âmbito da dogmática processual penal, um processo em específico, dentro de uma perspectiva feminista. Isso são novas epistemologias. As epistemologias anteriores são essas, do campo lá da criminologia ou aqui do campo do processo penal. O que a gente faz é criar uma outra forma de conhecer o que a gente quer conhecer. Isso é complexo demais, muito complexo. Portanto, a ciência que a gente faz, ela é positivamente radical e destruidora. Ela é, na sua essência, verdadeiramente revolucionária. E com isso eu encerro e agradeço a vocês por essa oportunidade desse primeiro grande diálogo e estou à disposição para as perguntas. Boa noite, professora Soraya. Boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. Muito obrigada pela palestra, foi maravilhosa. Temos aqui inúmeros comentários elogiando. É um tema muito, muito de extrema relevância, estamos todos gostando muito. E agora eu convido a professora Dirceia Moreira para trazer os questionamentos dos ouvintes. Boa noite, professora Dirceia. A palavra é sua. Prof. Dirceia, liga o microfone, por favor. Para variar, para variar. A palavra é sua. Boa noite a todos, todas e todos. Boa noite, Soraya. É um prazer tê-la aqui. Eu tinha certeza que ia ser assim, que ia ser inspirador, que ia ser provocativo. E realmente, você, né? Eu gosto muito quando você fala, diz, olha, eu vim aqui, não é uma virada epistemológica, é uma virada de mesa, né? Eu cheguei metendo o pé na porta mesmo. E como você disse, né, apesar da forma como eu estou dizendo, como você disse, construir isso é muito complexo, porque parte de uma desconstrução, né? Então, o trabalho que você vem desenvolvendo é um trabalho muito significativo, muito importante, e por isso que eu já tinha dito para você, faço aqui publicamente, foi um pedido pessoal que você estivesse conosco, né? Porque eu entendo que a tua fala vai ser inspiradora, né? Para muitas mulheres que estão nos assistindo agora, para nossas meninas, né? As nossas acadêmicas, para que elas entendam que é possível nós participarmos de uma forma revolucionária mesmo, e a partir das nossas subjetividades, mudarmos um pouco esse sistema de justiça, né? Então, o que você sempre diz também, que você sempre reafirma, diz, olha, eu quero essa abertura não para subjetivismo, né, mas para as nossas subjetividades. Então, eu acho, assim, que foi maravilhoso o que você falou, e é inspirador, e eu tenho certeza que essa vai ser a primeira de muitas outras palestras que eu espero que você venha nos dar. Mas eu vou passar as perguntas, então, para também não tomar muito teu tempo. Então, a primeira pergunta coloca assim, boa noite, excelente palestra. O que a senhora acha da noção do feminismo radical,
de que é possível acabar um dia com o gênero e, consequentemente, com todos esses preconceitos e imposições ao gênero? Você vai fazer todas, Girceia, ou blocos? Eu acho que eu vou fazendo à medida que vão chegando. Essa foi uma das primeiras que chegou. Aí a gente vai passando. Posso, então? Pode, então. Então, vamos lá. Primeiro, assim, deixa eu aproveitar só um pouquinho da tua fala para usar, porque essa palavra subjetividade, ela é muito importante para a gente. Muito importante. Porque quando a gente começa a produzir conhecimento, eu estou dizendo a gente, assim, as mulheres que vieram antes de nós. Porque, assim, nós estamos aqui numa geração, num tempo histórico, onde muitas questões já foram resolvidas, muitos pés já foram colocados nas portas pelas que nos antecederam. Então, tem muitas outras mulheres que fizeram essas construções e que eu acho que são as construções fundamentais, entre elas está o próprio conceito de gênero aqui, que depois a gente fala um pouco mais. Mas, por um outro lado, é importante dizer o seguinte, até o feminismo, produzir conhecimento é única e exclusivamente produzir um conhecimento objetivo. E o que significa construir um conhecimento objetivo? É quase que falar de um conhecimento que é como água, é insípido, é inodoro, é incolor. Como se isso fosse possível. Porque nenhum conhecimento ele é produzido sem que existam perspectivas políticas de orientação cultural por trás. Só que não se diz isso, se diz é objetivo. E aí, o que as feministas vêm dizer? Elas vêm dizer o seguinte, as nossas experiências fundamentais como mulheres, elas contam no nosso fazer científico. Não significa que eu vou escrever uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, enfim, ou vou fazer pesquisas a partir da minha experiência como Soraya. Então, assim, quem sou eu? Não é isso. É muito mais complexo. É nos colocarmos enquanto sujeitos que conhecemos, mas que, ao mesmo tempo, somos parte do objeto que nós conhecemos. As nossas experiências contam. A gente conta como experiência. E isso faz uma das coisas que eu gosto bastante de usar também, da nossa objetividade, uma objetividade reflexiva. E aí é o ponto que Dirceia toca, que eu acho que é o ponto fundamental. Nós temos subjetividades. A gente não faz ciência sem emoção. E mais, né? Isso não desqualifica o que nós produzimos. Porque, às vezes, na busca de atacar essa nova epistemologia, é tentar desqualificar, né? Como se não fosse conhecimento, né? Exatamente. Mas então vocês produzem algo que tem muito mais a ver com as experiências de vocês, com a emocionalidade. Não, mas não é emocionalidade. É reconhecer que seres, todas, têm subjetividades. Ou será que a gente está dizendo o seguinte, que alguém que é um homem hétero, branco, de uma determinada classe social mais abastada, todas essas referências não são referências que ele traz no momento de produção científica? Muito especialmente no nosso campo, que é o campo das ciências sociais. Claro que traz. Portanto, as nossas experiências são experiências importantes, elas são científicas. Então, a gente revoluciona a forma de fazer ciência. E aí, agora, na sequência aqui sobre a questão do gênero, ponto fundamental. Gente, hoje, nós falamos a respeito de gênero. Gênero é uma categoria de análise, uma categoria analítica, né? Enfim, lá como Harding, enfim, todos vão colocar. Mas nós trabalhamos hoje, contemporaneamente, com o gênero interseccionado com outras que são também idênticas, que podem ser categorias em determinados aspectos, podem ser conceitos, enfim, mas com outras categorias que são igualmente fundamentais para a compreensão dos fenômenos de uma forma geral. E aí raça entra, classe entra também. A questão geracional, o lugar no mundo onde nós estamos, estar no norte global é diferente de estar no sul global. Ao mesmo tempo que a gente fala a respeito de processos todos de segregação das mulheres a partir do gênero e da raça,
Lá nos Estados Unidos, ser uma mulher negra nos Estados Unidos é diferente de ser uma mulher negra no Brasil. São processos que são processos dados a partir dos diferentes tipos de colonialidade que nos foram impostas. Então, a questão do acabar com o gênero, imagino eu que isso seria possível num dia. Eu não sei se eu vou ver, eu acho que a gente não vai ver. Mas um dia em que a gente efetivamente encontrasse justiça e igualdade de formas plenas. Por ora, o gênero informa, sim, o nosso lugar no mundo. A raça informa, sim, o nosso lugar no mundo. E informa de uma forma interseccional, com um e outro. Eu brinco dizendo o seguinte, que a gente não vai ver, é porque, dentre as várias questões que eu já resolvi no campo da psicanálise, uma delas é essa angústia de querer ver as coisas resolvidas. A gente luta muito, né? E quer ver, óbvio, né? A gente quer ver as coisas resolvidas. Mas eu fiquei pensando, um dia assim, eu me parou, eu conversei, não é na brincadeira, mas eu conversei isso mesmo com a minha psicanalista, e eu estava falando assim, gente, vocês já imaginaram que Mary Wollstonecraft escreveu no século XVIII? Imagina se essa mulher, quando escreveu a Vindicação, né, a Reivindicação dos Direitos da Mulher lá no século XVIII, que a gente vai falar hoje de várias coisas, né, quase 2 séculos depois, né, 3, agora a gente está no século XXI. Então, a gente tem que entender que a gente vai construindo. Nossos passos, eu acho que andam, embora a gente esteja vivendo um momento, que é um momento muito difícil da nossa quadra histórica, muito especialmente no Brasil, mas não é só no Brasil, é no restante do mundo, mas a gente está andando a passos largos. A gente está mostrando muito mais coisas. Quando é que ia se pensar processo penal feminista? E isso vem em decorrência daquelas que pensaram a sociologia feminista, que pensaram a antropologia feminista. E a gente tem que ser legatária dessas mulheres todas. De um feminismo negro, com Lélia Gonzalez, com Sueli Carneiro. Exato, a gente está... Então, e aí, assim, ó, Dircé, não sei se você me permite, mas eu já vou falar isso. E aí, falando muito, assim, ó, com as meninas mulheres que estão aqui com a gente nessa sala, desafiem, e se desafiem. Eu não vou dizer que o processo é fácil, o que é fácil encarar o mundo da ciência com outras perspectivas, e nosso mundo da ciência no jurídico ainda. Agora, o que eu vou dizer é o seguinte, é que é fundamental que se faça. E aí, como a Dilceia dizia antes, assim, que é uma coisa que eu gosto sempre de dizer, a gente não veio para pedir um lugar à mesa, a gente veio para virar a mesa. Porque o nosso conhecimento, ele é altamente complexo e ele vira a mesa. Então, acreditem nisso, porque é isso que vai fazer com que a gente avance. A gente não precisa necessariamente se enquadrar dentro dos parâmetros previstos. A gente vai conseguir avançar. E a gente avança, e quando o nosso conhecimento, ele é um conhecimento profundo, enraizado de uma maneira muito forte, ele rompe sim. E a gente está muito bem acompanhada, tem tanta gente pensando hoje, tanta coisa maravilhosa, que a gente fica enlouquecida de tanta coisa que quer aprender e quer discutir mais. Eu ouvi, né? Nossa, eu estava com o meu WhatsApp ligado aqui no computador, estava fazendo barulho para você ver o tanto de pergunta que está vindo, tá? Então, vamos passar, porque senão o nosso... Quantas forem possíveis, né? Se você acredita que pode haver um movimento como Vidas Negras Importam no campo do processo penal, principalmente focando na mulher negra, visto que a maioria dos casos noticiados são de como os homens negros são tratados pelo sistema, e as mulheres são tão maltratadas, né, Soraya? Eu fico sempre pensando na questão da visita íntima, né? Boa. Então, quando ela colocou aqui, né, que uma das questões que veio, e eu que já estou há um tempo, né, tem 30 anos aí trabalhando no processo penal, então realmente a mulher é invisibilizada, a mulher negra, isso
exponencial, né? O teu exemplo, o ponto que tu traz é fundamental, porque veja bem, quando a gente está falando, por exemplo, de revista íntima, é bom que a gente lembre quem são essas mulheres que estão nas filas aguardando para visitar seus maridos, companheiros, namorados, filhos, netos, sobrinhos. Essas são mulheres, majoritariamente mulheres negras, assim como essas pessoas, né, esses homens ou mulheres. As mulheres, infelizmente, recebem muito menos visitas, né, do que os homens, mas majoritariamente negras. Então, quando a gente está falando, eu acho que tudo tem diferentes perspectivas. Eu acho que o que a gente faz, por exemplo, aqui, nesse momento, em discutir esses temas, ele faz parte de um grande movimento de modificação de cultura jurídica. Eu acho que quando a gente aponta, quando a gente mostra que essas são as diferenças, são as desigualdades existentes, né? Eu começo assim, ó, lá, dando aula para o primeiro semestre das ciências criminais, eu começo falando a respeito disso. Então, vamos compreender quais são as engrenagens fundamentais que estruturaram o Estado e a sociedade brasileira. O Estado e a sociedade brasileira estruturaram-se a partir da propriedade, a partir da exploração, a exaustão da mão de obra escrava, de homens e mulheres trazidos de África e do patriarcado. Isso é gênero, raça e classe. Se a gente não compreender isso, a gente não compreende direito penal. Aí eu vou ficar falando só de princípio da legalidade, anterioridade da lei e tal, mas não é isso. Tem vida por trás disso. Então, quando a gente fala a respeito destas questões, contextualizando-as como a base fundamental a partir da qual a gente compreende a dogmática, eu acho que a gente está fazendo um movimento. A gente está dizendo, olha, é dessa forma que o Estado está destruindo as pessoas, que ele é um moedor de carne para esse sistema carcerário que existe. Então, eu acho que a gente está em constante movimento. E é muito bacana. Eu gosto muito, eu gosto de dar, obviamente, de dar aula na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, eu gosto dessas discussões, mas eu adoro a graduação. Eu estou me desligando da pós para ficar na graduação só. A gente tem ali essa possibilidade de discussão, é de você assim, ó, pronto, vamos compreender agora aqui, vamos lá, vamos falar de feminicídio. Então, vamos compreender, tá, eu posso passar e só dizer, olha, tem mais uma qualificadora aqui, é pelo fato de ser mulher, ponto. Meu colega lá do lado pode dizer, isso aqui é essa coisa das mulheres aí, tipo, tem que criar uma lei do João da Penha e não sei o que, pode acontecer. Agora, eu também posso contextualizar isso. A gente pode falar de uma guerra às drogas que trouxe milhares de mortes num país chamado México, que destruiu famílias, que massacrou mulheres num lugar né, que acabou conhecido no mundo inteiro, chamado Ciudad Juárez. E aí a gente vai falar de vida. Quando a gente fala, a gente separou, e eu acho que a gente continua separando, sabe, Dirceia, as esferas da ciência criminal como, vocês são criminólogos, então vocês ficam aí com essas pesquisas, essas teorias. Agora, aqui na dogmática é o seguinte, aqui a gente fala a respeito do que está na norma e ponto. Por isso que eu dizia antes, a nossa perspectiva, a perspectiva de um processo penal feminista é uma perspectiva de uma dogmática criminologicamente fundamentada. Perfeito, perfeito. Porque se a gente não... É a vida que está ali. E eu sempre começo, desculpe te interromper, quando eu vou começar processo penal, eu falo, mas olha, a gente está falando aqui, basicamente, de encarcerar pessoas, de mandar pessoas para a prisão. Eu vou tratar aqui do inquérito, da ação penal, vamos discutir as condições da ação, vamos discutir teorias da ação, mas, no final de tudo, eu estou falando de colocar a gente dentro da cadeia. E é essa realidade que você está dizendo. Né? É exatamente isso. Então, aí a pergunta, eu não sei quem fez a pergunta, mas enfim, assim, a pergunta de quem falou, tem um movimento aqui, vidas negras importam? Eu acho que tem, porque é isso que a gente faz. É a Maiara. Maiara, obrigada pela pergunta, Maiara. Então, é isso que a gente faz.
Então, sabe que é difícil de vez em quando, eu até falei aqui, né? O feminismo com essas duas formas, né, de feição, de atuação. A gente está militando na rua. Agora, a gente não deixa também de estar positivamente, para que não me compreendam mal, militando. Militar não é ser só partidário, não é de partido político que a gente está falando. Militar não significa ser panfletário ou panfletária, ou seja, qualquer coisa eu sou contra e o que tá, com o que eu concordo eu sou a favor. Não é isso. É ter capacidade de reflexão e de apresentar referências para reflexão. Isso a gente faz na academia, muitas de nós fazemos. O que a gente não tem ainda é o espaço que a gente precisa ter, porque aí agora também é um outro ponto importante. Uma das coisas que a pesquisa que eu fiz anterior ainda para chegar ao processo penal feminista é que no campo do processo penal nós somos menos de 1% das mulheres que produzem conhecimento no campo do processo penal e nós somos ainda minoritárias no campo do processo penal na academia, como professoras. Então, isso também faz diferença. Por que faz diferença? Não só pela produção de conhecimento, porque também tem muitas mulheres que produzem conhecimento de acordo com aquilo que já está estabelecido. E aí eu peço desculpas aqui para dizer que, para mim, não contribui muito. Mas, por um outro lado, ou não contribui, mas, por um outro lado, é importante que se tenham professoras que ministrem essas disciplinas. Por quê? Porque isso, o movimento negro, é um movimento de mulheres, muito especialmente o movimento negro, vem denunciando e mostrando. A gente precisa se espelhar. Então, assim, essa menina que está aí dentro da faculdade, ela tem de ter o direito de se espelhar em uma professora de processo penal. Eu quero ser professora de processo penal. E, sabe, Soraya, eu falei para você que eu ia dizer para você, e vou dizer, vou pedir licença para todo mundo aqui, por que eu tinha pedido para te convidar. Há 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar no escritório da advocacia, eu era a única mulher. E quando meu chefe queria me elogiar, ele dizia assim, ó, pode falar na frente da Dirceia, porque a Dirceia trabalha como homem. 30 anos se passaram. E um dia desses, uma aluna para me elogiar, diz assim, professora, por que a senhora não escreve um livro? A senhora podia ser o Auri do processo penal, o Auri a mulher, como se fosse o Auri do processo penal. Então, quando eu pedi para te convidar, é para isso, para que as mulheres possam se espelhar em outras mulheres, para que ninguém precise compará-las com homens para dizer que elas são competentes, que elas sabem criar conhecimento, que elas sabem advogar, que elas sabem ser boas magistradas, para que ninguém diga que se você escrever... Então, agora, quer escrever, quer ser uma processualista penal? A Soraya aqui, ó, processo penal feminista. O Auri é ótimo, eu adoro o Auri, uso os livros dele e tal, mas é importante que a gente tenha representatividade, né? Porque, como você muito bem disse, produzir conhecimento nós sabemos, o que nós estamos sendo e ainda somos silenciadas nos eventos, né? Então, nos espaços acadêmicos, né? Então, por isso que eu pedi para que convidassem você. E vou passar para a próxima, para a nossa próxima. Eu vou aproveitar aqui, porque assim, ó, primeiro porque tem duas coisas. Primeiro porque eu recebo com o coração e, assim, com uma felicidade imensa essas tuas palavras. Segundo, porque também é uma outra coisa que eu assimilei e que eu quero que essas mulheres aí que estão nos assistindo também assimilem. Quando a gente fala, a gente tem muita dificuldade de falar do trabalho da gente. Por quê? Porque nós não somos criadas para falar sobre os nossos trabalhos, a não ser aquela coisa do, o filho isso, as questões que ainda estão muito na esfera privada. Mas, normalmente, eu vejo professoras fantásticas, pesquisadoras fantásticas, eu tenho um livro, publiquei. E os homens não têm problema nenhum nisso. Não, se autoelogiar. Eles falam em primeira pessoa. Olha que nós tivemos que reivindicar cientificamente falar em primeira pessoa. Eles falam em primeira pessoa nos eventos, aí eles mostram os livros, eles citam uns aos outros. E aí a questão é, a gente não tem que se compreender também, assim, eu não se compreender como um ser individual.
A gente tem que se compreender como um ser coletivo. Porque, ao mesmo tempo que a gente está ali, óbvio, é muito bacana, pô, que legal, eu tenho meu livro publicado, mas meu livro não é meu. Meu livro é de uma coletividade. Primeiro porque eu sou, até pela minha forma de compreensão do mundo, eu entendo que ninguém produz nada sozinho. Então, se eu cheguei até aqui, é porque muitas outras construíram antes. É isso. Isso é saber isso é uma construção sororária de conhecimento. E isso é profundamente feminista. Né? Então, não é, uau, eu descobri, é um processo penal feminista e tal. Não, a gente tem assim, um processo de produção de conhecimento em várias outras áreas e que chegaram, confluíram, calhou. E eu agradeço muito a Deus essa oportunidade de ser eu a emissária disso. Mas é isso. E também, não só portanto, porque os nossos passos vêm de longe, como dizem como dizem as mulheres negras, mas também para entender o seguinte, que quando a gente se afirma, e afirma com uma chancela científica e afirma as outras, a gente faz que as outras cresçam. A minha perspectiva de vida, Dirceia, é uma sobe e puxa a outra. É isso que a gente tem que fazer. Então, assim, ó, quem for olhar vai achar vários textos meus, com várias das minhas ex-orientandas e tal, que eu olho assim, gente, que mulheres maravilhosas. Por quê? Porque a gente tem que fazer isso. O nosso projeto, ele é um projeto de construção conjunta. A gente não produz ciência sozinha, a gente não produz... Porque isso não é feminismo. Então, assim, essa coisa toda aqui, a coisa do holofote, isso não é feminista. Então, para nós, a produção de conhecimento conjunto e a ideia do nossos passos vêm de longe e uma sobe e puxa a outra, é o nosso ponto fundamental. Eu vou fazer mais duas perguntas, tá bom? Para não explorarmos muito você aqui. A grande maioria dos casos no Brasil de encarceramento feminino são no crime de tráfico de drogas. Você acredita na hierarquização patriarcal nesse meio ilícito também? Seria uma espécie de divisão social do trabalho, onde as mulheres são colocadas, perante sua necessidade econômica, em posições de serviços subsidiários, provavelmente subalternos, que ele quis dizer, já que para elas são destinadas as atividades consideradas secundárias? Bom, eu não faço uma análise a partir da divisão sexual do trabalho, porque eu parto do pressuposto, aí me referenciando em John Scott, que na verdade que a gente tem uma construção discursiva dos lugares ocupados pelas mulheres. Então, nesse sentido, não é um lugar onde ela está de acordo com aquele sistema que repete, e ele repete o sistema capitalista de uma forma geral, porque ele não é só capitalista. Ele é um sistema hierarquizado pelo gênero. Ele é de classe, mas ele também é de gênero. E ele também é de gênero e ele é de raça. Então, isso, eu acho que esse é um ponto base assim, para a gente avançar na segunda parte da pergunta. Para dizer o seguinte, nós temos nessas estruturas todas, e a referência, e a consequência que vai apresentar o sistema carcerário, logicamente decorrente dessa perspectiva da construção de gênero e do lugar onde o lugar que as mulheres ocupam, inclusive dentro dessa estrutura da criminalidade organizada. Ou seja, a mulher está na base da ralé. E o que significa estar nessa base, nessa ralé? Significa estar muito mais sujeita ao controle penal. E aí, por várias questões, inclusive por ser utilizada como um instrumento mais adequado para o tráfico em determinadas circunstâncias, ou, por um outro lado, inclusive, como bode expiatório. Então, isso tem que realmente, na segunda parte, eu concordo em gênero, número e grau. O processo de criminalização das mulheres, que é majoritariamente em função do tráfico de drogas, ele é uma guerra contra as mulheres. A gente vive tanto é que a gente não pode discutir. Eu não tenho mais nenhuma dúvida de que discutir a questão carcerária no Brasil e discutir a questão carcerária feminina no Brasil significa discutir política de drogas. A gente precisa fazer uma discussão
muito séria e aprofundada. E aí, assim, agora falando das conversas em sala de aula, ainda nessa semana eu ainda conversava com os meus alunos, estava dizendo o seguinte: a gente precisa compreender que a gente não está discutindo aqui se droga é bacana ou não é bacana, não se trata disso. A gente está discutindo uma estrutura que determina a mortandade de milhares. Por que a mortandade? Porque é o seguinte, os dados mostram que a maior parte da população carcerária, entre os homens, está entre 18 e 24 anos, semi-alfabetizados, homens pretos e pardos. Entre as mulheres, semi-alfabetizadas, entre 18 e 24 anos, mães de mais de 2 filhos e criminalizadas pelo tráfico de drogas. Essas mulheres estão sendo presas aos milhares. Os homens pretos, pardos também pretos, então, homens negros estão sendo presos também e dentro dessas características. Por outro lado, os dados do Fórum Nacional de Segurança Pública, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram que os maiores índices de mortes e de mortes violentas estão entre os meninos e as meninas, aqui majoritariamente dos meninos de novo, a partir dos 14 anos de idade. O que a gente está dizendo aqui é que essa guerra às drogas, ela determina que ou este menino, esta menina, estejam no cemitério ou estejam dentro do sistema carcerário, que não deixa de ser também uma nova sepultura. É disso que a gente está falando. Então, a gente não está discutindo aqui sobre a perspectiva moral, o que pensa, o que não pensa, se é bacana ou não é bacana. A gente está discutindo uma estrutura que é uma estrutura que movimenta milhões e que precisa ter um mínimo de racionalidade. E aí, quando a gente faz isso, a meninada começa, opa, é isso mesmo. Porque esse é uma das questões importantes também, né, dentro do nosso campo, né, de CEA, é a gente deixar muito claro que uma coisa é moral, a outra coisa é a discussão do direito e mais especialmente do direito penal, porque de tudo o que poderia ter ainda um fluxo da moral, e eu não acredito que deveria, mas no direito penal, aí sim é inaceitável. E a gente não precisa fazer essa discussão desde a perspectiva moral, a gente tem que fazer racionalmente mesmo. Tá dando certo? Tá dando certo? Não tá dando certo. Tá matando gente demais. O que é o Rio de Janeiro nesses dois últimos dias? O que é isso, gente? O que é isso? É João Pedro, é a Ágata. A gente escreveu um livro agora no início do ano sobre o pacote anticrime, eu e Ana Maria Martínez, comentando, fazendo os comentários ao pacote anticrime, e a gente dedicou o livro às Ágatas, aos João Pedros, a todos aqueles e todas aquelas, porque vale a pena a gente ainda refletir. Porque é isso, são esses meninos, essas meninas que estão morrendo. Então, fora tudo isso que a gente está falando do sistema carcerário, isso é muito sério. Olha que legado a gente está deixando para as nossas gerações futuras. Então, de novo, eu vou voltar aqui no ponto. Esse aqui é o nosso movimento, Vidas Negras Importam, dentro da academia. E principalmente, né, a moralidade, quando ela entra no sistema de direito penal, né, no direito penal, normalmente é para atingir a mulher. A gente viu toda a discussão que se deu em razão aí dessa questão do estupro, né, dessa menina de 10 anos. E o que isso significa? Quer dizer, é armar uma bomba que normalmente explode no colo de uma mulher, né? Vou passar para a última pergunta. Boa noite, amei sua fala. Aliás, aqui só comentários super elogiosos. Você considera a criminalização do feminicídio uma conquista feminista ou uma falsa promessa do sistema repressivo estatal? Eu escolhi essa pergunta porque é uma coisa que a gente se depara muito, né? Esse dilema. Bom, mas veja bem, vocês estão aí se socorrendo do sistema penal que é seletivo, que é punitivo, que atinge pretos, que atinge pobres. Então, afinal, que conversa é essa? Então, eu acho que vai bem nessa linha também, que é uma crítica que a gente ouve muito, né?
Então, vamos lá, olha só, a última pergunta é uma pergunta bombástica. Então, a gente poderia conversar muito mais do que isso. Muito mais do que o tempo que eu acho que eu deva tomar aqui. Primeiro ponto é o seguinte, é fato isso. O que as feministas recebem de críticas, muito dentro de uma perspectiva político-criminal, é dizer que as feministas são abolicionistas quando tratam a respeito da descriminalização do aborto, mas, por outro lado, são punitivistas, quando querem feminicídio, quando querem Lei Maria da Penha. E olha que a Lei Maria da Penha, eu gosto de dizer sempre, Lei Maria da Penha não é uma lei que veicula a matéria penal, ela tem uma referência à matéria penal. Se ela faz alguma coisa, ela tem alguma referência dogmática, ela tem dogmática mesmo uma referência no campo do processo penal. Processo penal. E aí a gente vai até falar a respeito da proibição de determinadas medidas desencarceradoras, como é o caso da imposição, ou melhor dizendo, da possibilidade de transação penal a partir de cestas básicas e tudo mais, mas isso, a gente tem a criminologia para mostrar também, o que significava, antes do advento da Lei Maria da Penha, a Lei 9.099, em termos de banalização da violência sofrida pelas mulheres. Então, isso é muito importante de deixar registrado, porque, historicamente, essa é a construção também desses dispositivos da Lei Maria da Penha. Eu acho, e por um outro lado, a gente também tem aquelas correntes mais abolicionistas mais fervorosas que não admitem de forma alguma o manejo com o direito penal. E aí eu vou dizer o seguinte, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Porque entre aqueles que são, né, próceres do punitivismo e entre aqueles e aquelas que são ardorosos defensores do abolicionismo, existe uma perspectiva que é minimalista. E eu me coloco exatamente dentro dessa perspectiva. O sistema carcerário por tudo que a gente falou aqui, ele é esta grande máquina de destruição de pessoas, ele é racista, ele é classista, ele é fundado em várias outras discriminações e violências decorrentes da sexualidade em relação à população LGBTI, tudo isso. Agora, a questão existem bens fundamentais que precisam ser protegidos com o direito penal. Ou será que a gente não pensa que a vida de uma mulher, ela deva ter a dignidade penal dentro de uma perspectiva do feminicídio? E aí, falando do feminicídio, uma das discussões que surgiu foi, logo na discussão lá em 2015, com o advento do feminicídio, foi: mas para que falar de feminicídio? Afinal de contas, nós já tínhamos outras figuras. Podia ser motivo fútil, podia ser motivo torpe. E aí a gente eu não tenho, de novo, essa é uma outra coisa que eu também já resolvi no divã da minha psicanalista, é a discussão a respeito do que vai significar, fundamentalmente, em alguns pontos, um caráter simbólico do direito penal. Vejam vocês, primeiro, o feminicídio não traz incremento punitivo. Ele dá nome a uma violência. Assim como eu acho, e eu concordo em gênero, número e grau, e aí tem um querido colega, professor também, e teórico, não jurista, que é o Paulo Iotti, que fala também de todas as questões do campo da sexualidade, dos direitos da comunidade LGBTI. Nós temos que dar nome a essas violências. Professora, mas isso é meramente simbólico. Isso não é meramente simbólico. Isso é simbólico, mas não é meramente simbólico. Porque temos referências que são referências importantes também no campo do processo. O fato hoje de nós termos feminicídio faz com que nós tenhamos discussões a respeito do que pode ser dito ou não pode ser dito dentro do tribunal do júri. Exatamente. A Defensoria Pública no Rio de Janeiro está instituindo a defesa da vítima no campo do tribunal do júri. Ou seja, a gente tem o Ministério Público que faz a acusação, mas a gente tem lá uma defensora pública fazendo a defesa da vítima. Mas a vítima já morreu, mas ela tem memória. Então, quando a gente está falando de um feminicídio, a gente está falando de uma vítima que muitas vezes é destruída na sua memória num plenário do tribunal do júri. Então, é simbólico? Vamos falar aqui. É simbólico, mas ele é necessário. Eu tenho, para mim, a convicção de que é uma conquista feminista.
que quem dera nós não precisássemos manejar com a lei penal. Agora, quem dera nós não precisássemos manejar com a lei penal para tudo. Porque não dá para discutir só, nós queremos que o sistema penal deixe de existir e vamos começar justamente por aquelas normas que são as normas protetivas dos direitos das mulheres. Então vamos falar, violência sexual, não, isso não dá para ficar no sistema penal. Gente, estupro é uma coisa muito séria. Exatamente, as pessoas morrem por conta disso, morrem efetivamente e morrem em vida, porque uma violência dessa destrói a vida de uma mulher, né? Ali no processo penal feminista, eu falo de exame pericial psicológico. Por quê? Porque a gente enxerga a dogmática tradicional, enxerga que é possível um exame pericial, embora a lei não diga isso, a lei é mais abrangente. A lei enxerga que um exame pericial é quando deixa marca no corpo. Só que um estupro deixa marca na alma, na psique. É uma mulher que vai ter depressão, é uma mulher que vai se isolar, é uma mulher que vai ter obesidade mórbida, quer dizer, as mais diversas, não consequências do crime estão nela. Os vestígios do crime estão nela. Então, aí assim, não, mas olha só, tá vendo? O sistema, ele é revitimizador. Então, nós não vamos utilizar o sistema. Bom, nós não vamos utilizar o sistema. Ótimo. Então, nós vamos começar por outros pontos. Eu tenho uma proposição. Vamos começar descriminalizando o furto. Vamos começar descriminalizando, portanto, aquelas figuras que falam a respeito da propriedade. Isso, obviamente, que aqueles que são os defensores da sua própria propriedade não vão querer. Agora, por um outro lado, discutindo aqui com as pessoas, conversando, né? Eu uso muita palavra discutir porque eu sou gaúcha, né? Eu moro há 14 anos em Brasília, mas para o gaúcho discutir é uma coisa natural, que não é de briga, é de debate. É de debate. Então, nós vamos debater com os nossos próprios companheiros, com os nossos próprios companheiros de trincheira, garantistas e críticos, para dizer o seguinte, opa, aqui tem um bem jurídico que precisa de proteção. Então, quando a gente está falando lá do feminicídio, a gente está falando de dizer o seguinte, essa violência. E olha que feminicídio... Agora, se a pergunta fosse para dizer, você acha que a lei do feminicídio, ela deu conta daquelas que são as necessidades de criminalização? Eu diria o seguinte, eu acho que ela está muito restrita ainda. Eu falo hoje já de feminicídio de Estado, porque por conta das mortes que decorrem em função da violência obstétrica, de mulheres que morrem porque são maltratadas no sistema de saúde público e privado, e que acabam morrendo em função da violência obstétrica. Falo até a respeito do próprio feminicídio político, mas a gente precisa compreender que talvez a lei ali, ela deixou de mencionar outras questões. As mulheres que morrem em decorrência da própria violência sexual, coisas que em outros países avançou muito mais, até na América Latina, avançou muito mais do que nós. A gente está caminhando ainda para falar de violência obstétrica. Só em outros países aqui da América Latina, as mulheres já têm isso previsto na lei. Então, agora, o ponto é dizer que, independente de ainda estar restrita, ela é importante. Olha como a gente começou a dar luz para isso. Imagina quantas mulheres estão morrendo nesses últimos tempos em função de tudo e mais agravada pela pandemia. E agora a gente não pode isso. Eu sempre falo, quando me dizem, porque isso, eu digo, olha, meu filho, cada 2 horas morre uma mulher. Não tem outro jeito. Não tem, a gente precisa, e se o mecanismo é criminalizar, é dar nome, a gente tem que usar isso, né? Então, é uma questão que ultrapassa a discussão teórica, né? Assim, o que eu faço, o que eu não faço, o que tem, não tem na lei, reflete exatamente na morte ou não de uma mulher, efetivamente, que na medida que você afasta o agressor, né? Enfim, que você toma efetivamente, de alguma forma, você busca romper aquele ciclo de violência, porque o final do ciclo é a morte. Não é outro, né? Não é outro. Então, eu digo, olha, para mim não tem essa... Posso até fazer essa discussão, mas para mim é claro. Eu estou lidando com um ciclo que se inicia e que termina em morte, e mortes horrorosas, né? E eu acho que o feminicídio também, quando se cria protocolos para investigar, para identificar, você também coloca a crueldade das mortes, né?
são mortes com 32 facadas, né? Com a destruição do rosto. Destruição do rosto. Então, não é qualquer morte, né? Mas, Soraya, eu vou encerrar, porque eu sei que a gente tinha combinado, nós ultrapassamos, né? Quero agradecer pessoalmente você, foi um prazer ter esse contato com você, eu espero vê-la pessoalmente, para que você possa autografar o meu livro, né? E espero que essa seja a primeira de muitas outras oportunidades que você possa estar discutindo conosco aqui, e eu vou chamar a Helena, então, para finalizar. Obrigada, viu, querida? Foi muito legal, foi muito importante. Boa noite novamente, professora Dirceia, muito obrigada por trazer as questões. Professora Soraya, estamos sem palavras, a gente estava cuidando aqui dos comentários e a prof. Dirceia trouxe para nós alguns comentários com questionamentos, mas foram inúmeros apenas os comentários elogiando a palestra e sobre como a importância do tema e como foi relevante trazer ele no fechamento desse simpósio. Um simpósio marcado pelos tempos de pandemia, mas ainda assim precisamos trazer essas questões que são cruciais para a nossa sociedade. Então, as suas palavras foram de extrema relevância, de extrema importância. Então, o Centro Acadêmico Carvalho Santos agradece pela sua disponibilidade, pelo seu carinho. A senhora foi muito, muito receptível a nós. Muito obrigada por atender esse pedido tão especial. Como é o nosso encerramento, gostaria de agradecer também algumas outras pessoas. Vou tomar um pouquinho do seu tempo. Gostaria de agradecer ao setor de ciências jurídicas, nas pessoas do professor Vanderlei e da professora Dirceia. Sem vocês, esse simpósio não teria saído. As nossas primeiras conversas meses atrás foram importantíssimas. Ao professor Vitor Hugo, que nos deu audácia para seguirmos em frente com as produções científicas. E esse ano batemos o recorde tanto de inscrições no simpósio, com 670 pessoas, e com a produção científica de 147 artigos e resumos expandidos produzidos. Eu queria agradecer aos avaliadores que avaliaram os trabalhos e também que formaram a comissão de banca, avaliando trabalhos pelo meio digital. Sem vocês, nenhum dos anos o simpósio seria realizado e esse, em especial, também não poderia ter acontecido. E, por último, mas não menos importante, os membros do Centro Acadêmico Carvalho Santos, que colocaram a mão na massa essa semana e fizeram tudo acontecer, e foi perfeito, gente, não tivemos nenhum estresse. Vocês foram perfeitos, não tenho o que dizer, a participação de vocês foi incrível, e sem vocês nós não teríamos conseguido também. Era o que eu tinha para falar hoje, não temos todas as formalidades possíveis, como a gente teria no PAX, mas a próxima gestão vai se encarregar de fazer um ótimo cerimonial, um ótimo simpósio ano que vem, e nós, com muita sorte, teremos o presencial novamente. A gente quer ter esse contato pessoal. E, professora Soraya, sinta-se convidada sempre que quiser aparecer no EPG. Convites surgirão futuramente, pois a sua fala foi de extrema relevância. Muito obrigada, professora Dirceia, pela indicação, pois, olha, o melhor encerramento possível. Então, era isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Parabéns, viu? O evento foi maravilhoso. Foi um desafio que vocês cumpriram com maestria. Parabéns. Muito obrigada. Pessoal, estarei encerrando a gravação, a live. É isso. Até ano que vem. Espero encontrar todos na UEPG também. Muito obrigada pela participação.